Olá, vamos falar de câncer de mama. Os dados chegam a ser alarmantes. Pesquisas indicam que o câncer de mama está se alastrando pelo planeta. As pesquisas também mostram que o câncer de mama é genético, é hereditário. Aqui você vai saber um pouco mais sobre como diagnosticar precocemente o câncer de mama e tratar para se salvar. Acompanhe. A nossa convidada é a doutora Andréia Moraes Borges, oncologista. A difícil missão de tratar um câncer de mama. Mas vamos começar com boas notícias. Tudo bem, doutora Andréia? Prazer em recebê-la aqui na Rádio Sonho. Muito obrigada pelo convite, um prazer é meu em estar aqui participando nesse mês super importante dentro da nossa área, ainda mais para quem é oncologista que faz muito essa área de mama, é um mês muito importante, mas muito obrigada pelo convite. Muito bem, eu falei, vamos começar com boa notícia, porque o câncer de mama, me parece que num percentual muito elevado, pode ser curado, né, doutora Andréia? Na verdade, acho que antes de falar de cura, a gente tem que falar em diagnóstico até. E a questão da cura, ela está muito relacionada ao tempo do diagnóstico. E a gente sabe que quando você procura sempre, quando você sabe como rastrear esse câncer de mama, e ele é diagnosticado de uma forma bem precoce, que a grande maioria é diagnosticada em forma precoce, a gente fala em cura. Então, a cura ela está muito atrelada exatamente a isso, a um diagnóstico precoce. Mesmo quando nós temos um diagnóstico um pouco mais tarde, há possibilidade de controle? Há possibilidade de controle, eu até costumo comentar isso muito com os meus pacientes, que mesmo o diagnóstico, eu falo que o câncer de mama, na verdade, ele é um câncer de mama, ele é uma doença crônica, como se fosse uma hipertensão, um diabetes. Eu tento desmistificar essa história de que câncer de mama é igual a óbito, né? Pelo próprio nome, as pessoas têm um certo receio do próprio nome da doença, mas a gente consegue fazer um controle muito bom, graças a Deus. Ele é um câncer, na verdade, de mama, é um dos mais estudados dentro do mundo oncológico, né, pela frequência dele realmente nas mulheres, ele é extremamente estudado, então a gente tem muito tratamento disponível, e isso acaba postergando e tornando realmente a doença como uma doença crônica. Agora, doutora Andréia, recebo aqui a informação de uma pesquisa que faz parte, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, mostrando que o câncer de mama, pela primeira vez, supera os tumores de pulmão, é isso mesmo? Em diagnóstico, né? Em diagnóstico, sim. Realmente, talvez, e acho que uma grande e muito importante, a questão de fazer mais diagnóstico. Quanto mais pacientes fizerem diagnóstico, talvez nem tanto assim pela incidência, mas sim porque acho que essas campanhas que fazemos sempre anualmente, e as pacientes cada vez mais procurando entender melhor o seu corpo, isso também acaba aumentando esse diagnóstico, né, do câncer de mama. E, em contrário ao câncer de pulmão, as pessoas começaram a mudar também um pouquinho de estilo de vida. Aquele câncer de pulmão, por exemplo, que estava relacionado muito ao tabagismo, os pacientes começaram a entender que fumar poderia ser prejudicial, diminuiu essa carga tabágica, então também diminuiu um pouquinho o diagnóstico de pulmão. Então, essa relação de aumentar, ou não é que aumentou tanto a incidência do câncer de mama, teve um certo aumento, mas também reduziu um pouquinho o diagnóstico de câncer de pulmão. Doutora Andréia, os estudos estão mostrando que o câncer de mama pode ser genético, hereditário. Isso não está confirmado ainda ou há apenas indícios? Na verdade, está confirmado, mas não é uma grande maioria, pelo contrário.
Menos de 10% dos cânceres de mama têm relação direta com alteração genética. Essa relação ela acaba aumentando um pouco mais quando a gente tem uma história familiar positiva, tem casos de câncer de mama, casos de câncer ginecológico, casos de câncer em homem na família. Tudo isso aumenta o risco da gente ter uma alteração genética que possa corroborar e você desenvolver um câncer de mama. Mas tem uma relação direta, sim, porém, mais até, eu coloquei uns 95%, não são relacionados à alteração genética. Porém, tem uma questão muito importante. Os testes genéticos estão melhorando cada vez mais e esse número está aumentando. Então, essa relação que a gente falava de até 10%, eu creio que futuramente ela vai aumentar. Não vai ficar apenas nesse número. O homem pode ter câncer de mama? Pode. Pode e deve ser falado. Eu acho que esse é um mês que a gente deixa ele Outubro Rosa, e aí os pacientes, os homens, acham que isso não serve para mim, e serve sim. Infelizmente, nós temos 1% dos cânceres de mama, eles são em homens. Agora, doutora Andréia, o que é exatamente o câncer? Como é que ele age no organismo da mulher, principalmente? O câncer em si, nada mais eu costumo falar assim, você não pegou câncer, você desenvolveu câncer. É uma célula sua que vai criando certas mutações, e no momento da multiplicação celular, ela vai adquirindo cada vez mais mutação por algum erro de formação de DNA, ela vai criando essas mutações e vai indo, algum erro genético interno dessa célulazinha, e assim vai indo e acaba se transformando aquela célula que antes ela era normal, ela acaba se transformando numa célula oncológica, e o câncer. O problema quando a gente fala de câncer, ele já é muitas vezes invasivo. Nessa que a gente chama o câncer invasivo, porque ele pode ser o in situ, que é o pré-maligno, né? Aquele que não teve capacidade ainda de invadir a membrana, não consegue invadir outros órgãos, não consegue dar aquela que a gente chama de metástase. Mas o outro câncer, o câncer invasivo, esse é o câncer que a gente tem que se preocupar. Então, por isso que sempre fazer esse diagnóstico, quanto mais precoce, o quanto mais a gente entender melhor e procurar, a gente, mesmo que ele seja invasivo, que ele pode ter risco de metástase, a gente consegue ainda assim controlar no sentido de evitar que ele se espalhe. Então, o problema do câncer invasivo é a questão dele se espalhar. No caso de câncer de mama, a gente fala muito assim, a drenagem natural da mama é ir para linfonodos axilares, linfonodos que são as ínguas, supraclavicular, infraclavicular, então nessa região. E depois, o outra principal via, alguns subtipos também fazem mais isso, que é a metástase direto para a veia, para as artérias, então é aquela metástase hematogênica, que aí pode ir para outros órgãos. Então, isso depende, e varia muito. Tem tumores, mama, eu sempre comento também, ela tem vários tipos de câncer de mama. Não é porque você tem um que vai ser igual ao do seu vizinho, igual ao da sua tia, igual de qualquer um que você já tenha conhecido. Igual da moça da televisão, não é. Então, você tem que entender junto com o seu médico exatamente qual que é o seu tipo, qual que é o seu prognóstico, quais são as opções de tratamento que você tem, e eu sempre peço para que eles não façam relação com qualquer outro tipo de câncer de mama que eles já tenham escutado na vida. Muito bem. Doutora Andréia, nós estamos na Rádio Sonho. Vamos sonhar um pouquinho. A senhora acredita num método preventivo inventado pela ciência para combater o câncer, tipo uma vacina, não sei, alguma coisa? Isso é possível um dia? Olha, combater a ponto antes de desenvolver ou prevenir um método de prevenção do câncer. Será que um dia podemos sonhar com isso ou não? Sendo bem sincera, eu acho que não. Acho que as coisas não funcionam dessa forma. Como eu estava comentando, o câncer ele se desenvolve por uma questão natural. Não vai ser uma vacina que vai prevenir. E, infelizmente, a célula da gente ela é muito inteligente. Ela consegue
combater e ela consegue transformar as vias de resistência. Se você vai e lida com um soldado, ela vai tentar encontrar uma outra saída. Então, não é tão simples assim em a gente dar uma vacina e prevenir como se fosse uma doença infecto-contagiosa. Nós estamos acabando de passar por um processo que a gente está vendo quão difícil é desenvolver uma vacina contra um vírus. Vocês imaginam contra um câncer. Então, é até importante você comentar isso, porque existem muitas entrevistas, muitas revistas que às vezes querem vender assunto e vender notícias falsas. Encontramos a vacina anticâncer, que virou, acho que tem 2 anos, né? Que virou um boom aí na internet e tudo mais, informação. E isso não é verdade, não é tão simples assim. Então, acho que vender esse tipo de sonho eu não concordo. Mas eu acho que vender o sonho do tipo, câncer também, ele precisa ser prevenido, precisa, mas precisa também ser um pouquinho desmistificado, porque muitas pessoas deixam de ir atrás porque tem medo dele. É o medo do diagnóstico, é o medo de falar sobre o assunto, é o medo de falar a palavra. Então, na hora que percebe que tem alguma coisa alterada no seu corpo, não procura ou não quer procurar o médico porque tem medo da resposta. Então, eu acho que o sonho, eu tenho que reconhecer meu corpo e o quanto antes de eu diagnosticar esse bendito câncer, eu vou tratar ele, eu vou curar ele. Então, eu acho que o sonho está mais nisso do que realmente pensar numa vacina. Olha, doutora Andréia Moraes Borges, oncologista, um enorme prazer em recebê-la aqui. Muito obrigado pelas suas informações, pelas suas orientações. E fica o recado para a mulher, né? Aquele autoexame ainda é o melhor princípio de diagnóstico? Ele é o princípio que você precisa se reconhecer. Você é a primeira pessoa que vai dar o alerta. E, infelizmente, nesse último 1 ano e meio, eu fazia muito tempo que eu não pegava muitos cânceres de mama diagnosticados com palpação, porque, graças a Deus, as pessoas faziam bastante exame de imagem. E agora, por evitar o exame de imagem, evitar sair de casa, eu tive muitas pacientes que diagnosticaram já com palpação, já palpando a mama, já vendo esse nódulo, essa alteração na mama, né? E imagine se você não faz essa palpação. Então, poderia ter sido pior. Então, precisa sim, eu acho que precisa continuar falando, é uma coisa super simples, é palpar sua mama, não custa nada. E você tem que palpar mesmo antes de você sentir, para que você entenda como é o seu corpo. Porque é uma forma, no dia que ele alterar, você vai ser a primeira pessoa a saber. Mas também, não dá para ficar esperando apenas o corpo alterar. Tem que continuar fazendo de acordo com o que se preconiza dos exames de imagem, né? Muito obrigado. Bom trabalho, boa sorte, doutora Andréia. Muito obrigada, um bom dia para vocês.